Os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? No livro de Esther, no capítulo 7, no versículo 10 a seguir, Esther, aliás, desculpe, irmão, no livro de Isaías, no capítulo 7, no versículo 10 a seguir. Isaías, capítulo 7, versículo 10. Amém. Pode ficar sentado mesmo. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor o teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei o Senhor. Então disse o profeta: Ouve agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também o meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparado a terra antes cujos 2 reis tu tremes de medo. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá, porque há de acontecer que naqueles dias assobiará o Senhor a mosca que há no extremo do rio do Egito, e as abelhas que andam na terra da Síria. Elas virão e pousarão todos os vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e todos os pástios. Naquele dia repartirá o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria, a cabeça e o cabelo das vergonhas, e tirará também a barba. Naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal abundância de leite, que elas lhe darão que comerá manteiga e mel, comerá todo o restante no meio da terra. Também naquele dia, todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 siclos de prata, será para espinheiros e abrolhos, como flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e os abrolhos cobrirão toda a terra, quanto a todos os montes que os homens costumam sacar, né? Para ali não irás por ter os espinhos, e abrolhos será para pasto de bois, e para ser pisado de ovelhas. A promessa a respeito de Emanuel. A gente sabe que o significado, né, de Emanuel é Deus conosco. Nós estamos aqui hoje neste culto, né? Culto de intercessão, porque nós precisamos de Deus conosco. Nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes a gente se depara com situações, com circunstâncias nas nossas vidas, que a gente se sente sozinho, a gente se sente desprezado, a gente se sente tão pequeno, e a gente parece que não acha o caminho, né? A resposta que precisamos nas nossas vidas. E aí a gente precisa da presença de Deus conosco, porque se Deus estiver conosco, irmãos,
podemos enfrentar a tempestade, mas Deus é poderoso para trazer a bonança e trazer a paz diante das tempestades. Se Deus estiver conosco, Ele vai trazer a provisão que precisamos diante de nós, né? Nas nossas vidas. A gente não vai ficar preocupado com o dia de amanhã, a gente não vai ficar preocupado com o que vai acontecer, porque Deus, Ele está conosco e Ele pode nos abençoar. Talvez a nossa fé é tão pequena, talvez a gente deixe de confiar em Deus, a gente deixe a preocupação tomar conta dos nossos corações, e aí vem aquele medo de não conseguir, vem aquele medo de não alcançar, vem aquele medo que a gente vai ser derrotado, que a gente vai ser perseguido, e isso paralisa nós, na nossa caminhada. O povo de Israel estava numa arraial, numa batalha contra os filisteus. O gigante saía e afrontava ali o exército de Deus. Ele chegava ali diante do povo de Israel, não tem nenhum homem não. Quem são vocês? Seus frouxos, seus moles. Por que não tem um homem aí que vem lutar contra mim? E aí o povo estava ali acuado. O medo ali estava atemorizado aquele povo, né? E não aparecia um que se oferecia a lutar com aquele gigante. Mas quando chegou Davi, a Bíblia diz que ele tinha um espírito de excelência. O espírito de Deus era sobre a vida de Davi. Davi, ele tinha um espírito, né, de Deus na sua vida, ao ponto do rei, né, rei Saul, vinha um espírito maligno perturbar Saul. Saul mandava trazer Davi à sua presença, e quando Davi pegava seu instrumento e começava a tocar, o espírito maligno se retirava de Saul. Saul sentia paz, Saul sentia aliviado, algo, né, de paz, de refrigério, vinha na vida de Davi. E muitas vezes, irmãos, é o que precisamos cada dia mais, é verdadeiramente buscar ao Senhor, é ter uma vida de busca, ter este Espírito de Deus, o Espírito Santo nos nossos corações. É Ele que vai nos confortar, é Ele que vai trazer a paz que precisamos. E hoje vivemos de dias difíceis, hoje vivemos momentos de tribulações, hoje vivemos momentos de guerras, de adversidades, e precisamos ter paz nos nossos corações. Nós precisamos da presença do Espírito de Deus, e nós precisamos da presença do Senhor em todas as áreas das nossas vidas, porque hoje não vigiarmos, irmãos, a gente fala que não deve, a gente age por impulso, né? A gente prejudica o nosso irmão, a gente deixa de acreditar em Deus, e aí as coisas não acontecem nas nossas vidas como a gente precisava, né? As coisas não acontecem como a gente imaginava, as coisas não acontecem como a palavra de Deus diz, né? Porque a palavra de Deus, ela é bem clara. Deus tem um compromisso, Deus tem uma aliança, Deus tem algo para fazer nas nossas vidas, mas é na vida daqueles que esperam, daqueles que confiam e daqueles que se aplicam, né, em guardar e seguir os princípios da palavra de Deus. E continuou o Senhor a falar, né, com Acaz, dizendo: pede ao Senhor Deus um sinal. E aí ele falou: eu não vou pedir o sinal. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então disse o profeta: ouve agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fadigares os homens, mas ainda te fatigarás também o teu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, né? Aqui o profeta, né, 700 e poucos anos antes da vinda de Cristo, ele já estava profetizando sobre a vinda do Messias, né? Eis que a virgem, ela conceberá, né? Dará um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco, né? E ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem, né? Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Irmãos, muitas vezes a gente não consegue, né?
A Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal, né? Da aparência do mal. Paulo, ele fala que o bem que eu gostaria de fazer, eu não faço. Fazer aquilo que é certo, muitas vezes eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço, né? Muitas vezes a gente faz até por um impulso, né? Faz até por, né? Quando já viu, errou. Quando percebe, já falou que não deveria. Quando percebe, pensou algo que, meu Deus, né? Pensei nisso. Falei isso. Nossa, olha a minha reação com meu irmão. Por isso que a nossa vida é uma constante vigilância. É uma constância observância daquilo que devemos fazer. Por isso que a Bíblia nos recomenda que primeiro a gente tem que vigiar, para depois orar. Nós estamos aqui toda segunda-feira orando ao Senhor. Estamos aqui apresentando ao Senhor os nossos propósitos. Todos nós que estamos aqui é porque a gente tem o desejo, a gente quer que algo aconteça nas nossas vidas, irmãos. Nós temos propósitos, nós temos objetivos a ser alcançados. Mas não adianta muitas vezes a gente orar, e se a gente muitas vezes tem a opção de escolher o bem, e a gente acaba fazendo o mal. Muitas vezes a gente tem a opção de fazer aquilo que agrada ao Senhor, e por um descuido, uma situação, a gente acaba fazendo algo que desagrada o coração de Deus. Não vigia, não tem a vigilância que Deus, né, que muitas vezes é necessário, que agrada ao Senhor. E aí muitas vezes a gente ora, e muitas vezes o resultado não chega como a gente precisava que chegasse. Então nós precisamos cada dia, Senhor, me ajuda a escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra antes cujos 2 reis tu tremes de medo, né? Aqui já estava profetizando sobre algo futuro que ia acontecer, né? Sobre o povo de Israel, sobre a vida do Messias, enfim, tem todo um estudo sobre essa questão aqui. Mas o que eu gostaria de frisar, irmãos, é que Jesus, ele veio, né, para deixar esses exemplos para nós. Deus, ele está conosco, Emmanuel, Deus conosco. Nós temos um Deus presente conosco. Nós temos um Deus que está pronto para receber as nossas orações. Nós temos um Deus que está pronto a agir em cima daquilo que decidimos e colocar em prática nas nossas vidas. Mas o que precisamos cada dia é pedir ao Senhor que Ele venha nos dar força para escolher o bem, para escolher aquilo que é certo, né? Escolher aquilo que agrada o coração de Deus. E aqui, irmãos, tem uma referência dizendo: Abraão foi chamado por Deus por meio de uma visita divina. Deus chamou Abraão e fez uma promessa. E Abraão escolheu obedecer aquilo que Deus havia chamado. Falou: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, Abraão. Abraão obedeceu. Ele escolheu obedecer a Deus. José foi chamado por Deus por meio de um sonho, né? Todos nós sabemos dos sonhos que José teve em Gênesis 37. Primeiro ele sonhou, né, que os feixes, né, dos 12 feixes dobravam sobre o dele, né, sobre o feixe dele. E aí ele sonhou, relatava aquilo ao seu pai. José foi odiado pelos seus irmãos, todos nós conhecemos a história. Mas os sonhos que Deus tinha colocado no coração de José, Deus cumpriu na vida de José e exaltou José. Ele foi governador do Egito, mas José, ele escolheu liberar perdão pelos seus irmãos. José, ele escolheu fugir da mulher de Potifar no momento de oportunidade que o inimigo estava preparando para roubar a promessa que Deus tinha na sua vida. Saul, né? Esaú não vigiou, vendeu o direito de ser o primogênito para o seu irmão pelo um guisado, né, de uma caça, um prato de lentilha, como algumas traduções falam. Então, irmãos, essa questão é importante nas nossas vidas. Quais têm sido as nossas escolhas, né?
O que temos escolhido no nosso dia a dia? Moisés foi chamado por Deus por meio de um fogo que ardia em um arbusto, né? No meio da sarça. Lá em Êxodo capítulo 2 diz que Moisés estava ali apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro. Então ele estava ali como um dos demais dias. E de repente Moisés viu algo acontecer. A sarça começou a pegar fogo, né? Mas não consumia. E de repente veio uma voz e falou: Moisés, tem uma missão para você. Imagina uma situação como essa, irmãos. Sair para apacentar o gado, né? Cuidar de um rebanho, e de repente algo acontece na sua vida que vai mudar a sua história. Mas a Bíblia diz que Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que ser chamado filho da filha de Faraó. Porque Moisés, a Bíblia diz que ele foi dotado, ele foi ensinado de toda a ciência e uma das melhores instruções que havia nas faculdades do Egito. Porque Moisés, ele foi preparado para ser um sucessor de Faraó. Mas Moisés escolheu ser maltratado, mas ficar do lado e ficar junto com o povo de Deus, do que ser chamado filho da filha de Faraó. Olha a escolha que Moisés fez, né? Escolheu: não, eu quero servir, né, ao Deus. Eu quero ficar do lado dos hebreus. Um dia Moisés viu um egípcio, né, oprimindo um hebreu. Ele agiu por impulso, matou o egípcio, e aí ele teve que fugir do Egito, né? Mas já era um propósito de Deus para preparar Moisés na solidão, né? No deserto, porque ele seria um líder que estaria com o povo de Israel, 40 anos no deserto, guiando aquele povo. Irmão, nas nossas vidas, nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E tudo acontece de acordo com as nossas escolhas. Por isso que decisões é algo importante nas nossas vidas. Decidir o que falar, decidir o que fazer, decidir o caminho que devemos seguir, né? Decidir nas nossas vidas. A questão de decidir amar o nosso cônjuge, né? Muitas vezes a pessoa acha: não, eu apaixonei, agora o amor chegou, né? Sabe que o amor é uma decisão, irmãos. É amar o outro como ele é, né? E muitas pessoas têm dificuldade de amar o seu próximo, amar até mesmo o seu cônjuge, né? Amar os seus pais, amar a obra de Deus, amar o Deus Todo-Poderoso que tudo pode fazer por nós. Essa questão da escolha é algo importante nas nossas vidas. Então Moisés, ele fez essa escolha. Ele escolheu fazer parte do povo de Deus, do que está dentro do palácio de Faraó. Arão foi chamado por Deus por meio do seu irmão Moisés, né? Deus tinha uma missão para Arão. Moisés inventou desculpa: mas quem sou eu, Senhor? Se eu chegar diante desse povo, o que eles vão pensar de mim? Se eu chegar diante de Faraó, como que vai ser? E aí chegou um momento que Moisés falou: mas eu sou difícil, tenho lábios pesados, né? Sou meio gago, né? Esse povo não vai me entender. Até que eu conseguir expressar, o povo já vai estar estressado, né? A minha língua é meio presa, eu não consigo comunicar direito. Aí Deus falou: Moisés, a missão é sua. Eu vou te dar uma ajuda, né? Eu vou colocar Arão do seu lado. Ele vai ser o seu porta-voz. Você fala para Arão o que tem que ser feito, e ele vai lá e transmite o recado. E assim Arão, né, esteve junto com Moisés na missão para tirar o povo de Israel. Então a chamada de Arão dependeu da chamada de Moisés. Então, irmãos, é importante, né? As pessoas que muitas vezes a gente está próximo, muitas vezes Deus coloca nas nossas vidas, essas pessoas podem nos ajudar grandemente no ministério, na vida, né, em momentos das nossas vidas. Lembra Daniel, né? Daniel na Babilônia. Deus tinha um propósito na vida de Daniel. O rei teve aquele sonho, mas a hora que Deus deu a revelação a Daniel sobre o sonho, Daniel foi colocado como o príncipe dos príncipes, e Daniel colocou seus amigos para encargos estratégicos na Babilônia. Todos eles foram abençoados. Então é importante sabermos com quem eu estou andando, quais são as pessoas que estão ao meu lado, para na minha caminhada
se estão me ajudando, se verdadeiramente está agregando algo nas nossas vidas, né? Josué foi chamado por Deus por meio de Moisés. Lá em Josué capítulo 1, né, Deus fala para Josué: Josué, Moisés meu servo é morto, e agora a missão é sua. Então Josué, ele escolheu estar do lado de Moisés. Enquanto vida Moisés teve, ele manteve fiel, segurando ali nas mãos de Moisés, sendo um suporte para Moisés. Foi um dos espias que Moisés enviou à terra da promessa, foi um dos espias que trouxe um relatório positivo, né, com a visão de Deus para Moisés. Então ele foi um braço direito para Moisés, e Deus exaltou Josué, colocou ele como um sucessor de Moisés, e Josué e Calebe herdaram, né, a divisão da terra de Israel. Então, irmãos, a escolha de Josué teve algo importante na sua vida. Gideão foi chamado por Deus por meio de um anjo, né? Gideão estava ali amalhando trigo, né, no lagar, no lugar de pisar uva, né? Lagar é um lugar tipo um buraco, né, bem grande. E aí coloca a uva e vai pisando, né, para sair lá o vinho, né, escondido dentro da terra, né? De forma que olhando de longe assim não consegue ver. Então ele estava ali meio escondido por causa dos midianitas, né? Dos amalequitas, porque eles vinham e devoravam a nação de Israel. A hora que chegava o momento da nação colher, a hora que chegava o momento do povo de Israel colher aquilo que eles tinham plantado, vinham os amalequitas e os midianitas, e como gafanhoto, a Bíblia diz, e devorava tudo que os israelitas tinham. E a nação de Israel empobreceu, veio a ruína. Então Gideão estava ali, malhando, né, estava ali malhando trigo no lagar, para salvar algo, para sustentar a sua família. E aí apareceu um anjo e falou: Gideão, tem uma nova missão para você. Vai ser você mesmo, foi escolhido. Deus te escolheu, Gideão. Você vai libertar o povo de Israel da nação, né, das mãos dos midianitas, na mão desses inimigos. E aí todos nós conhecemos a história, né? Que Gideão, com 300 homens, livrou Israel da mão daquele povo. Então Gideão escolheu obedecer o que Deus estava propondo nas suas mãos. E olha que não era uma missão fácil, irmãos. Imaginam nós, né? A Bíblia diz que os amalequitas, os midianitas e os filisteus era como gafanhotos, enchia a terra. Eles tinham uma estrutura bem, né, consistente. Aí Deus fala para Gideão, Gideão, vai ser com esses 300 homens. Aí a gente olhar pelos olhos humanos, mas eu com 300 homens derrotar esse povo, Deus está brincando comigo, né? Será o que Deus está querendo comigo? E muitas vezes situações que acontecem conosco. A gente pensa, mas eu, com essa fé tão pequena, né? Com esse recurso tão pouco que está nas minhas mãos, Deus faz essa promessa na minha vida? Como que isso vai acontecer? Como que isso vai realizar? Se eu não, né? O meu conhecimento é tão pequeno, a minha experiência é tão pouca, eu tenho tão pouco, né, recursos. Como que Deus promete algo tão grande dessa forma nas minhas mãos? Aí Deus fala para Gideão, Gideão, você não está entendendo. Você vai nessa batalha e você vai voltar vitorioso. E quando você voltar vitorioso dessa batalha, o povo não vai poder falar que foi eles que ganharam a batalha. Foi o Deus de Israel que deu livramentos. Então aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, irmãos, muitas vezes a gente não entende. Não vai ser algo para falar assim, eu conquistei, eu realizei. Mas é algo que vamos dizer e testificar, foi Deus que fez na minha vida. Foi um milagre que Deus me abençoou. Mas nós temos que entrar com a nossa decisão, com a nossa fé e obedecer aquilo que Deus está propondo diante de nós. Foi o que Gideão fez. Samuel foi chamado por Deus por meio de uma voz, né? Está em 1 Samuel capítulo 3. Todos nós conhecemos essa história. Já Samuel morava na casa, né, de Eli, sacerdote.
jovem, um garoto. Deus já tinha um grande plano na vida de Samuel. Samuel, todos nós sabemos que é o filho de Ana. Ana era estéril, não dava filhos, e ela ia, de ano em ano a Jerusalém e pedia a Deus um filho, e ela fez uma promessa, que se Deus lhe desse um filho, ela devolveria a ele a casa do Senhor. E a Ana cumpriu o que aconteceu na sua vida, que Deus realizou na sua vida. Ana engravidou e veio Samuel. Samuel, um garoto, na época de ser desmamado da sua mãe, Ana pegou Samuel e deixou na casa do sacerdote. E quando ele estava um garoto, ele ouviu uma voz. E ele correu lá na cama de Eli. O Senhor me chamou? Aí Eli falou, não, eu não te chamei. E aí ele voltou e deitou, De repente ele ouviu a voz novamente. Aí ele correu lá para Eli. O Senhor me chamou? Ele falou, não, eu não te chamei. Mas se você ouvir novamente essa voz, você falar, eis-me aqui, Senhor. E assim aconteceu. E aí Deus fez grandes promessas para Samuel. Samuel foi sucessor de Eli, sacerdote. Samuel desempenhou o ministério de sacerdote, de profeta, e juízes sobre Israel. Foi o homem que ungiu Saul, primeiro rei de Israel. Foi o homem que Deus falou para destituir Saul do reinado de Israel, e ungiu Davi no lugar de Saul, Foi um homem que teve um ministério extremamente importante na nação de Israel. Mas Samuel, ele soube fazer suas escolhas. Ele soube ouvir a voz de Deus. E ele soube obedecer aquilo que Deus estava direcionando. Samuel, muitas vezes na sua caminhada, ele teve resistência. Mas, irmãos, imagina chegar diante do rei e falar, você está destituído. O Senhor já não agrada mais de ti. Samuel, ele teve esse papel. De chegar diante de Saul e falar, olha, o Senhor te rejeita sobre o trono de Israel. Você fez algo que desagradou a Deus. Então, irmão, Samuel, ele cumpriu. Não só nos momentos bons, mas nos momentos difíceis, quando Samuel chegava e fazia aquilo que Deus estava determinando. E nós precisamos, independente das circunstâncias, primeiro eu quero agradar a Deus. Primeiro eu quero fazer aquilo que Deus quer, que eu faça. Davi foi chamado por Deus, por meio do profeta Samuel, Todos nós conhecemos essa história. Paulo foi chamado por Deus, por meio de uma visão enquanto viajava. Todos nós sabemos dessa história de Paulo, Paulo era um homem formado, capacitado, da escola ali de Gamaliel, era uma escola conceituada em Israel, que formava os doutores, os fariseus, os doutores da lei judaica, dos ensinamentos judaicos, acerca da palavra. Mas Paulo, ele tinha uma visão equivocada. Ele perseguia, por ser fariseu, os cristãos. E numa das suas viagens para perseguir os cristãos, todos nós conhecemos a história, ele teve uma visão, e nessa visão veio uma voz, ele caiu, do cavalo, que ele estava indo naquela viagem, ficou cego, e ali teve uma grande mudança na vida de Paulo. E dali para frente, irmãos, a vida de Paulo mudou. E deu-se um novo ministério. Do maior perseguidor do Evangelho, ele se tornou o maior pregador do Evangelho de todos os tempos. O homem que escreveu 1/3, do Novo Testamento. Um homem que teve várias missões, viagens missionárias levando o Evangelho. Então Paulo foi chamado por Deus, através daquela visão, através daquele acontecimento, que mudou sua história, e ele foi fiel. Quando ele estava preso, que o carrasco vinha para levá-lo, para tirar sua vida, ele escreveu, lá em Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo chegou a expressar, para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho, e o viver é Cristo. Então Paulo, ele tinha na sua vida, no seu coração, ele tinha essa identidade, e o desejo dele, a vontade dele, era pregar o Evangelho, era fazer a obra de Deus, é anunciar aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos, irmãos. E foi um dos grandes homens,
Todos nós sabemos da Bíblia Sagrada. Timóteo foi chamado por Deus por meio da pregação de Paulo e por meio da educação que recebeu. E assim teve vários outros homens de Deus, né? Que foi chamado por Deus e eles decidiram a fazer a diferença. Eles decidiram a seguir o caminho que Deus tinha proposto para eles. E Deus me chamou. Deus chamou cada um de nós, né? Cada um aqui tem uma chamada. E as decisões de fazer o bem, de fazer o que é certo, essa decisão está nas nossas mãos. E os resultados, irmãos, é o resultado daquilo que decidimos para nossas vidas. A Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, isso ele colhe. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Aquilo que a gente busca, a gente vai encontrar, né? Aquilo que a gente está buscando e está lutando por ela vai chegar. Por isso que precisamos buscar, acreditar naquilo que é certo, naquilo que agrada o coração de Deus, para que quando a colheita chegar nas nossas mãos, a gente possa ter um resultado abençoado da parte de Deus. Vamos colocar em pé, chega aqui à frente, né? Vamos estar orando. Pegue na mão um dos irmãos, um do outro. Irmãos, essa questão da escolha, de decisão, isso é muito importante nas nossas vidas. Muitas pessoas hoje sofrem, né? Estão sofrendo, estão passando por momentos de dificuldades. Talvez ele ele tomou uma decisão errada, passada, e hoje ele não sabe nem o que ele vai decidir para consertar aquela situação, né? Porque, meu Deus, por que eu fiz isso há um ano atrás, né? E agora eu caí numa situação como essa, como é que eu faço? Mas Deus, Ele pode nos orientar. Mas a decisão que a gente tem que fazer, irmãos, fala assim, ó Senhor, eu estou aqui. E eu quero fazer aquilo que está de acordo com a Tua palavra. E aquilo que o Senhor colocar no meu coração, aquilo que é certo. Irmãos, porque não adianta a gente querer receber bênçãos, querer receber vitórias, promessas, tudo de bom. Mas se a gente faz a coisa errada, não vai acontecer. Por isso que a Bíblia diz que como que a gente vai tentar enganar a nós mesmos? Porque a Deus ninguém se engana, né? Muitas vezes a gente está tentando enganar nós mesmos, né? Vou me enganar aqui com esse negócio aqui, eu vou fazer de conta que eu estou feliz, né? De conta que eu tá bem. Não é assim, né? Então a Bíblia é bem clara. Aquilo que a gente semeia, aquilo que a gente escolhe. Porque tudo isso vai trazer uma situação nas nossas vidas. Se Abraão não tivesse decidido a sair de Ur dos Caldeus, como que seria formada a nação de Israel? O que seria da vida de Abraão, né? E assim cada homem desses, se eles não fazem aquilo que Deus tinha pedido para eles, o curso da história dele seria outros, né? Então as nossas vidas é assim. Se eu procuro seguir, se eu procuro aprender, né? Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que procurar e prosseguir em conhecer e buscar a palavra de Deus, né? E seguir essa palavra, porque é ela que vai trazer alimento espiritual para nossas vidas, nos fortalecer, e nós vamos alcançar as promessas. Deus nos chamou para ser vitoriosos. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito de nos abençoar, né? Vamos estar orando, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor, aqui está teus filhos diante do Senhor nessa noite. Eu não sei aqui o que se passa, qual é a necessidade de cada um, mas o Senhor o conhece. O Senhor sabe aqui o que passa em cada coração, em cada família, ali no trabalho, ali nos lares, Senhor Jesus, na cada família. Nós hoje estamos aqui reunidos, mas este culto de intercessão, nós estamos reunidos aqui em Teu nome. Sabemos que o Senhor é presente aqui em nosso meio nesta noite. Eu sei, Jesus, muitas vezes a gente faz coisa errada, muitas vezes a gente toma decisões erradas, muitas vezes a gente faz algo que entristece o coração do Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha liberar o perdão, que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha nos corrigir,
Que o Senhor venha, no Senhor Jesus amado, nos colocar no caminho certo. Nós queremos receber as promessas, nós queremos ser vitoriosos, nós queremos ver os nossos sonhos sendo realizados, nós queremos ser abençoados pelo Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, na familiar, Senhor Jesus, financeira. Meu Deus, que o Senhor venha nos dar saúde, que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha abençoar aqui o ministério de cada um, os dons que o Senhor tem concedido a cada um dos teus filhos, meu Deus e meu Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor tem uma aliança com a tua igreja, o Senhor tem um pacto de sangue, o sangue derramado ali na cruz do Calvário. Senhor Jesus, a Virgem conceberá e dará à luz a um, e será chamado Emanuel, Deus conosco. O Senhor é conosco em todos os momentos das nossas vidas, em todos os lugares que colocar nossos pés, que o Senhor esteja conosco, aonde colocar nossas mãos, que o Senhor esteja conosco. Meu Deus, que os nossos pensamentos sejam pensamentos dirigidos pelo Senhor. Ser conosco, esteja em nossas vidas cada dia, cada instante. Vai nos livrando, vai nos guardando, vai repreendendo todo o mal, vai tirando todo o bloqueio, todas as correntes, meu Deus e meu Pai, toda tristeza, toda angústia, meu Deus e meu Pai, vai jogando por terra nesta noite. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu profetizo, irmãos. E o desejo do meu coração é que Deus venha abençoar cada um de nós, cada dia, e nós possamos fazer as escolhas certas nas nossas vidas, para que o amanhã a gente vai olhar e falar assim: valeu a pena, né? Essa decisão valeu a pena. Eu tenho certeza que quando Abraão, tenho certeza não, a Bíblia relata, né? A Bíblia diz que Davi viveu farto de dias, realizado, né? Abraão, né? Viu sua descendência. Então são homens que alcançaram as promessas de Deus, né? Teve algo da parte do Senhor e viu tudo aquilo que Deus tinha colocado nas mãos deles. E nós também vamos alcançar. Falou: Senhor, valeu a pena, né? Valeu a pena. Amém? Deus abençoe os irmãos, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Poder sentar.